Agora, eu falei também que a transfiguração teve uma função preparatória. Agora é que, onde está isso aqui? Né? Onde está isso aqui? Veja aí, versículo, volta lá, Gimel, volte lá por favor. Olha o 4. Apareceu-lhes Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. Por que apareceram Elias e Moisés e não Isaías e Abel? Ou, sei lá, ou Sansão e Josué? Por quê? Alguns dizem que é isso, o texto não explica. Mas alguns dizem assim, olha, aqui na transfiguração, o Senhor quis evocar a ideia da lei e dos profetas. Os dois testemunhando sobre Jesus. Porque Jesus falava isso. A lei e os profetas falam a respeito dele. A lei e os profetas dão testemunho de Jesus. E talvez aqui o ideal seja esse. É conectar Jesus com a lei e os profetas. Daí o fato de mencionar Elias com Moisés. E estavam falando com Jesus. É interessante isso. O que eles fizeram? Eles estavam ali, só aquela aparição, né, fantasmagórica ali. Não, eles estavam conversando. Sobre o quê? Qual era o assunto? Exatamente. Eles estavam falando sobre o quê? Eles estavam falando sobre um tema que os discípulos não aceitavam. Eles estavam falando sobre a morte de Jesus. Como é que você sabe, pastor? Porque eu sonhei essa noite e Deus me revelou. Não, isso não existe. Não existe isso. Exatamente, Ed. Lucas 9:31 dá mais detalhes sobre a conversa. Lucas, como ele era historiador, o que ele fez? Certamente ele procurou os caras e falou, vem cá, como é que foi o papo lá? Ouvi falar que vocês conversaram com Moisés e Elias? Sim, mas conta aí, como é que foi a conversa? Sobre o que vocês falaram? Lucas não dá detalhes, mas ele fala qual foi o assunto. Olha Lucas 9:31. Os quais apareceram em glória, Moisés e Elias, e falavam da sua, o que é partida? Sua morte. Esse foi o assunto. O assunto era esse. Moisés e Elias falando com Jesus sobre a morte dele, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Estranho isso. O que vocês acham que isso tinha de relevante, essa conversa? Relevante, é um tema que Jesus começou a lidar quando Pedro fez a confissão de que era o Cristo. Quando Pedro disse, tu és o Cristo, no capítulo 16 de Mateus, tu és o Cristo, no capítulo 8, no capítulo anterior de Marcos, Pedro falou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele falou. E Jesus elogiou Pedro, e em seguida Jesus começou a falar da sua morte. E Pedro chamou Jesus e falou assim, não, para com isso, que eu falei uma coisa legal, mas o senhor está falando bobagem. O senhor não sabe o que está falando. O que Jesus falou para ele? Arreda Satanás. Você não cogita das coisas de Deus, mas sim da dos homens. Então aqui, esse tema da morte de Jesus começa a ser repetido. E Jesus nunca tinha falado sobre isso. Começa a ser repetido. Ele continuou falando abertamente. O capítulo 8 de Marcos fala que ele continuou falando abertamente da sua morte e ressurreição. Mas os discípulos tinham medo de perguntar. Eles não entendiam o que significava isso. Porque na cabeça deles, o Messias, o Filho do Deus vivo, não podia morrer. Então para eles não fazia sentido. Aí agora, na conversa, eles veem Jesus falando com Moisés e Elias sobre a morte dele. Jesus disse para os discípulos no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, Jesus fala para os discípulos, olha, era necessário que isso acontecesse. E aí abriu o entendimento deles e eles entenderam as Escrituras. Mas demorou. Nem ouvindo Moisés e Elias falar sobre isso, abriu a cabeça deles. É assim então, eles falavam sobre isso. Eu falei que é algo preparatório, por quê? Porque prepara os discípulos para que eles assimilem essa ideia. E também, talvez esse momento tenha servido como um encorajamento para Jesus no seu aspecto humano. Porque nós vemos ele orando no final, na hora da sua agonia, ele fala, Pai, se possível passa de mim este cálice. No entanto, seja feita a tua vontade, não a minha. Então pode ser que esse momento tenha sido um momento também em que
ali uma espécie de encorajamento, de conforto para Jesus, no que diz respeito à expectativa da sua morte. Porque o Senhor Jesus ficou extremamente agoniado em face da expectativa da sua morte.